Olá, pessoal! Nesta disciplina, será repassado o conteúdo de teoria contábil por meio da aplicação de exercícios, problemas e estudos de casos. O plano de ensino pode ser consultado no SIGA. Vamos conferir o conteúdo? Tratar da teoria da contabilidade é uma tarefa complexa, porque a contabilidade é uma ciência social aplicada e está em processo contínuo de transformação. Teóricos contábeis propõem diversos enfoques, perspectivas sobre os quais a contabilidade oferece respostas distintas para o mesmo problema. O fato é que a contabilidade não possui uma teoria geral. Evolução do conhecimento contábil. Observem na figura os períodos em que a contabilidade deixou seu marco na história. Introdução. A tendência é imaginar que os usuários recebam a informação contábil de forma passiva, sem influenciar no conteúdo e na qualidade dela. É impossível ignorar a participação de terceiros na determinação das escolhas contábeis e nas ações do contador. Usuários. Por isso, vamos analisar. Alguns grupos de usuários têm atuado de maneira decisiva na teoria contábil. Quem são eles? Administradores, investidores, auditores, governo. Estudo empírico sobre a influência dos usuários da contabilidade. Façam a leitura do artigo para compreenderem como é exercida a influência dos usuários na contabilidade. Padronização. A existência da assimetria da informação da contabilidade é uma das razões para buscar a padronização, e a assimetria decorre da característica da informação como um bem econômico. Vantagens. Reduz custos. Diversos usuários com interesses diferentes. Paradoxo da regulamentação. Desvantagens. Custos envolvidos. Transferência de riqueza. Dificuldade de padronizar. Efeitos sobre a decisão. Quem controla o regulador? Pode ser injusta. Atividade política. Conceito de lobby. Lobby é a atividade de pressão de um grupo organizado, de interesse de propaganda, etc., sobre políticos e poderes públicos, que visa exercer sobre estes qualquer influência ao seu alcance, mas sem buscar o controle formal do governo. Roais 2009, página 1191. Linhas de pesquisas. O fenômeno pode ser dividido em dois grandes grupos de pesquisas. Quais os incentivos e características dos lobistas? Qual a influência do lobbying nas decisões dos reguladores? Métodos de lobbying na regulamentação contábil. Direto, indireto. Introdução. A contabilidade é influenciada pelo ambiente. Os princípios e práticas são diferentes de um país para outro. Diferentes práticas terminam sendo um problema. Causas das diferenças. Existem diversos modelos contábeis. Vários fatores afetam o desenvolvimento dos sistemas contábeis. A globalização tem ajudado na evolução da contabilidade internacional. Existe uma pressão para que as nações busquem uma linguagem comum. Objetivo do IASB. É um órgão normatizador internacional sem fins lucrativos com sede em Londres, Reino Unido. Objetivos. Desenvolver um único conjunto de normas contábeis de alta qualidade, compreensíveis, exequíveis e globalmente aceitas, normas IFRS. Promover e facilitar a adoção dos padrões. Razões para o Brasil adotar as IFRS. Fortalece a transparência das informações. Reduz as cláusulas restritivas em contratos de financiamentos. Oportunidade de captação de recursos de acionistas no exterior. Facilita a linha de acesso a créditos. Acesse os vídeos para consolidar os conhecimentos. O vídeo apresentado pelo Dr. Eliseu Martins trata sobre o impacto das normas contábeis na internacionalização das empresas e o CPC. O vídeo, apresentado pelo professor João Batista Nasti, evidencia o processo de convergência para as normas IFRS no Brasil. Introdução. Peso da economia norte-americana. Empresas brasileiras possuem títulos negociados na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. As normas dos Estados Unidos são relevantes. Crise de 1929. Criação em 1934 da SEC, Securities and Exchange Commission. ASR número 4, Accounting Series Release. Profissão contábil seria responsável pelos princípios contábeis. Constituição em 1936 pela AIA, American Institute of Accounting, CAP, Committee of Accounting Procedures, emitindo 51 ARBS. FASB, criado em 1973,
entidade privada sem fins lucrativos, com finalidade de desenvolver os princípios de contabilidade geralmente aceitos, o SGAAP. A ICPA transfere a responsabilidade de fixação de padrões de contabilidade. Aspectos contrários à convergência. Aspecto político, delegar as normas para uma entidade estrangeira. Questão de qualidade. As normas dos Estados Unidos seriam superiores às do IASB. Aspectos jurídicos, aumentar a complexidade de questões legais vinculadas à contabilidade. Interesses específicos. Conceito. Definição é ampla, podendo ser aplicada em diferentes situações. Limita os itens que devem aparecer no balanço patrimonial. Exemplo, o recurso humano de uma entidade pode ser considerado um ativo? Futuro benefício econômico. Compreende as aplicações de recursos normalmente em bens e direitos. FIP-CAF 2000, visão conservadora. Compreende os recursos controlados por uma entidade, dos quais se esperam benefícios econômicos futuros. FIP-CAF 2013, visão abrangente. Controle. O benefício deve ser controlado por uma entidade. A entidade possui a habilidade de exercer os direitos de uso dos benefícios. O IASB evita usar o termo propriedade. Resultado de eventos. Evita a inclusão dos ativos contingentes. Proposta de Hendrickson e Van Breda. Dizem que a presença desse critério, evento, é questionável. Processo contábil. Identificação. Mensuração. Divulgação. Mensuração. Trata-se de um processo de atribuição de montantes monetários a objetos ou eventos associados a uma empresa por meio dos quais os elementos devem ser reconhecidos e apresentados em suas demonstrações financeiras. Valores de entrada. Custo histórico corrigido, custo corrente, variante do custo corrente valor justo, valores realizáveis líquidos. Valores de saída. Equivalentes correntes de caixa. Valores de liquidação, valores descontados de fluxos de caixa. Avaliação econômica de receitas. Passivo é uma obrigação presente da entidade derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos. Reconhecimento. Incorporar ao balanço patrimonial um item que se enquadre na definição de passivo. Satisfazer a definição de passivo. Mensurado em bases confiáveis. Contingências. Segundo o IAS 37. Obrigação possível, originada do passado, cujo desfecho será confirmado só por eventos fora do controle da entidade. Uma obrigação presente originada do passado, que não é reconhecida em razão da dificuldade de mensurar com credibilidade suficiente. Conceito. NBC-TG. CPC 00. Estrutura conceitual. Item 49. C. É o valor residual dos ativos da entidade, depois de deduzidos todos os seus passivos. Principais abordagens do patrimônio líquido. As teorias são utilizadas para descrever o relacionamento da empresa e seus proprietários sem a pretensão de atribuir a uma ou a outra maior efetividade e base única de avaliação. Dívida ou patrimônio. Há instrumentos financeiros que possuem características patrimoniais, como de dívida, instrumentos compostos. Exemplo, debêntures conversíveis em ações. Avaliação econômica de receitas. Hendrickson e Van Breda, 1999, tem como conceito concebido pelo FASB. Entrada ou aumento de ativos, ou ainda liquidação de passivo decorrente da entrega da produção de bens ou prestação de serviços pela entidade. Para o APB, a receita é definida pelo aumento bruto de ativo ou redução de passivos reconhecidos e medidos pelo GAAP. Reconhecimento. FASB. A receita deve ser reconhecida quando for obtida e realizada ou realizável. CPC 30. O reconhecimento de receitas deve ser realizado quando for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a entidade. Avaliação econômica de despesas. CPC 00R1. As despesas devem ser reconhecidas na demonstração do resultado quando resultarem em decréscimo nos benefícios econômicos futuros, relacionado com o decréscimo de um ativo ou o aumento de um passivo, e puder ser mensurado com confiabilidade. Registro de despesas.
O registro de despesas deve ser realizado de forma que haja vinculação direta entre o dispêndio e a obtenção de receita. A vinculação entre despesas e receitas está ligada ao regime de competência. Dada a dificuldade de atribuir algumas despesas à geração de receitas, abre-se a oportunidade de gerenciamento de lucros. Ganhos e perdas. Registro de despesas. Ludicibus, 2009, define ganhos e perdas como resultados líquidos favoráveis, ganhos ou desfavoráveis, perdas. Hendrickson Van Breda, 1999, não veem a necessidade da distinção entre receitas e ganhos. CPC 00R1 não considera como elemento separado os ganhos das receitas e as perdas das despesas. Lucro possui um componente informacional de alto valor para os mercados, sendo considerado uma sinalização do valor da empresa. Não há uma forma definitiva de conceituar lucro ou de mensurá-lo que seja amplamente aceita por contadores e economistas, devido à finalidade de cada usuário. A dificuldade maior é a mensuração do lucro que satisfaça a maioria dos objetivos. Obrigado.